até que atinja? É isso. A gente vai fingir que tá num calorzinho pra ver se o tempo Amiga, melhora. mas ó, entendeu? sem eu perceber, eu tava aqui me colhendo, né? Vamos desligar o ar do É que eu acho que a gente chegou tão correndo hoje na adrenalina que eu não senti frio ainda. Mas já vou pedir pra desligar o ar aqui. É bom mesmo. Olha, tá aqui o número para vocês participarem, 2 assuntos muito importantes. Claro que além de tudo isso, tem notícia e informação para você. Falando nisso, começou. Soro da Beleza, os riscos do tratamento. Soroterapia é a aplicação de vitaminas, minerais e suplementação direto na veia do paciente. No Brasil, foi apelidado de soro da beleza ou soro da imunidade. No estúdio vamos falar de saúde, os cuidados para não ter sinusite e também vamos entender sobre creatina. Devemos ou não devemos tomar essa suplementação? Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 14 de julho. O Falando Nisso tá no ar. E eu convido você para chegar pertinho para a gente conversar e falar com o seu coração, com a sua mente. Eu sei que nas redes sociais muitas vezes a mensagem do dia fala sobre isso. A gente vê tantas pessoas que nos inspiram, não é verdade? E a gente diz, nossa, que legal, mas a gente precisa escolher bem aquelas pessoas que a gente quer realmente ser um seguidor. Sabe essa questão dos seguidores, que a gente quer ter como exemplo, por exemplo? A gente sabe que, assim, ninguém é perfeito, mas a gente deve escolher bem, até para nossa saúde mental. Sabe aquela pessoa que, rede social, você citou bem, hoje em dia na rede social a gente segue todo mundo. Sabe aquela pessoa que, sei lá, não tem os seus princípios, posta coisa que você não gosta, por que você está seguindo essa pessoa? Sim. Fazendo mal para você, discordando de coisas. Então, se é um conteúdo que não faz sentido para tua vida, já deixa de seguir, entendeu, minha gente, né? Até muitas vezes as pessoas que a gente conhece de perto vê uma coisa. Eu já deixei de seguir o Lucas, por exemplo. Na verdade, eu que deixei de seguir você. Você deixou mesmo. E foi sem querer, até hoje eu não sei porquê. Ela foi a primeira pessoa a ficar sabendo, nossa amiga, deixei de seguir você, não sei porquê, mas... Enfim, fica um mistério aí, né, minha gente? Mas, brincadeiras à parte, é verdade, a gente tem que escolher quem a gente quer seguir, quem a gente quer que faça parte do nosso dia a dia, que conteúdo a gente quer consumir, para que isso também a gente entenda que faz bem para o nosso dia a dia. E se alguém um dia foi incrível para você, só que hoje não é mais, aprenda também a ter a humildade de deixar passar. E de entender que a fase passou também, e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá? Reflita sobre isso, tá certo? Tô aqui com o Instagram aberto para você participar dos nossos sorteios, @Falando Nisso Band. Tem esse irrigador bucal da Oraljet, um presentaço da Ortovip para você, bem bacana, e também um kit da Polipet com vários itens para o seu bichinho de estimação. O sorteio vai ser no dia 31 de julho, tá tudo lá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, regrinha para participar, local de retirada pro prêmio que você ganhar, tem também spoiler das nossas fofocas, olha só quem tá na tela, spoiler para vocês. Tem também sobre os nossos convidados do dia, para você conhecê-los, entrar em contato. Aí, ó, outro convidado que teremos hoje também, o médico. E a mensagem do dia, caso você queira mandar para alguém, caso queira reler também, para pensar sobre o assunto, tá bom? Então a gente tá esperando a sua companhia lá no @Falando Nisso Band também. Bora participar e conversar também pela enquete, que faz parte de um dos assuntos de hoje, tá bom? É o seguinte, você sofre com o inverno? Aí esse sofrimento pode ser de tudo, gente. Sofre por causa do frio, não gosta de passar frio, sofro. Ou pode ser também porque você fica muito doente, já manda pra gente #sim ou #não, tudo juntinho para participar da enquete. Exatamente. E além de votar na enquete, você participa com a gente com o seu comentário, como é que é isso. Suplementação, você toma? Já manda pra gente também. Se você toma creatina, que é o assunto que a gente vai falar já, tá bom? Manda aqui, ó, nesse número com a #Falando Nisso. Conta se você tem sinusite aí na sua casa, sofre com o inverno. A gente quer muito sua companhia e também sanar as suas dúvidas. Com a #Falando Junto, tudo juntinho. Nesse número aqui, ó, você concorre a um par de convites para exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que está no Vale Sul Shopping. Muito legal. Fica para você o convite de conversar com a gente. Então já a gente fala sobre sinusite, já manda perguntinha, mas agora vamos
vamos falar sobre a creatina, que na internet a gente ganhou apoio de influenciadores fitness, vários nutricionistas falando também, tem que consumir todos os dias. E para tirar as nossas dúvidas sobre isso, conversamos agora com a nutricionista Natália Gimenez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Que bom, viu, Natália? Para entender primeiro, então, o que é essa creatina que tanto se fala e qual que é a principal função dela no nosso organismo? Bom, a creatina é um suplemento, ela já produz naturalmente no nosso organismo e existem também proteínas animais, como na carne, no frango. Mas para alcançar uma quantidade para trazer benefício é necessária a suplementação, em pó ou até mesmo em cápsula, que algumas marcas vendem. A creatina, ela auxilia na regeneração de ATP, que é a nossa molécula de energia. Então, ela vai regenerar ATP dentro do nosso músculo. Além disso, algumas pessoas também se beneficiam, como, por exemplo, idosos que têm um processo de perda de massa muscular natural da idade, que chama sarcopenia. Ela também ajuda a proteger a massa muscular, então dá uma segurada nessa perda. Então, não é só os praticantes de musculação que se beneficiam dela. É exatamente sobre isso que eu ia falar agora, porque existe esse mito de que só quem treina é para tomar creatina, É verdade. gente? Então, as pessoas que não treinam também, é um suplemento que é eficaz para todo mundo, então, né? A grande maioria das pessoas se beneficiam. Obviamente, alguns pacientes com algumas doenças renais crônicas precisa ser feito acompanhamento com exames e com o profissional que está atendendo. Mas a grande maioria das pessoas se beneficiam, não só as que treinam. Mulheres, por exemplo, na menopausa, que tende a perder massa muscular, também se beneficiam com esse suplemento. É legal a gente falar... E ela falou da questão renal, e esses dias que eu descobri a pedra no rim, que eu contei pra vocês, me perguntaram se estava tomando muita creatina, porque a creatina diz que pode piorar isso, né, Edu? Não sei. Indivíduos saudáveis, não. Então, indivíduos saudáveis, que não têm nenhuma alteração renal, ela não é capaz de promover uma alteração. Mas indivíduos que já possuem alguma doença, ela pode ali facilitar. Mas os grandes estudos não associam A gente recebeu uma nefrologista uma vez aqui, Natália, até legal trazer esse assunto mesmo, porque muitas pessoas deixaram de tomar por medo de ter algum problema mesmo no rim, né? E ela falou que antigamente, quando não se tinha conhecimento, os médicos nefros, eles odiavam a creatina. Eu sei, e já passei por agora, isso. eles estão realmente incentivando até as pessoas a tomarem. Olha E que parece mudança. que a creatina entrou nesse boom aí, né, também. Todo mundo começou a falar, e os estudos e pesquisas, Muito, né? É um E eu dos só suplementos ouço mais falar coisas estudados, boas, né? Ele é muito estudado. É muito estudado, é muito benefício. Mas, obviamente, se você é uma pessoa saudável, não tem nenhum problema de você tomar. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, no consultório só com um rim, que eu acompanho mensalmente com exames de sangue, que fazem uso da creatina. Então, ela não promove nenhuma alteração renal, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Vamos pensar um pouquinho nessa questão da creatina também, na questão da rotina, né? Porque a gente quer saber como tem que ser tomado. Mas a pergunta que eu quero fazer para você em casa: você toma creatina? Como que é essa rotina que você faz? Todo dia de manhã em jejum, à noite antes de dormir? Já já a gente vai entender com a Natália se tem um horário certo. Mas a Célia de Taubaté, mostrando essa vida fitness dela, está comentando aqui, ó. Creatina eu tomo há mais ou menos 8 meses, todos os dias. Tenho 65 anos, faço caminhada, corrida toda manhã e faço agachamento e prancha. Ou seja, tenho uma vida ativa e toma todos os dias. Tem que ser regular essa tomar ou não? Sim, a creatina é um suplemento que a gente chama de uso crônico. Então, não é você usando hoje que você vai sentir os benefícios logo em seguida. Diferente, por exemplo, de uma suplementação de uso agudo, que é a cafeína. Você toma uma suplementação de cafeína, você sente logo em seguida. A creatina não. Ela precisa saturar dentro do seu músculo. E para saturar, ela precisa dessa frequência na suplementação. Então, tem que ser diária. Nossa. Gente, não adianta tomar um dia segunda, que segunda é o dia que fala, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou Segunda suplementar. lembra de tudo, né? Daí terça já não tomou, daí quarta não, daí toma quinta. Daí sexta não, daí sábado não, daí toma segunda de novo. Não adianta, tá? Não vai, você tá só gastando Mas, seu dinheiro. amiga, ao mesmo tempo, até quero fazer uma pergunta pessoal. Falaram pra mim, porque, por exemplo, essa semana... Você toma assim, né? Tenho certeza. Tomo, todo dia. Eu tomo assim. Tá. Não, eu tomo todo dia, amiga. Só que teve um dia que eu não tomei. Aí falaram pra mim uma vez assim, que se você deixa de tomar a creatina um dia... Você tem que recomeçar. Quebra todo o ciclo dela. Quero saber se isso é porque eu já fico desesperado já. Tipo, ai meu Deus, joguei toda a minha vida no lixo, meu tempo. Começar tudo de novo. Perdi tudo. Não, se for como você, regrado, que esqueceu um dia ou outro, não tem nenhum problema, só volta com a suplementação normal. Sim. Agora, se é uma pessoa que fica vários dias sem suplementação, aí realmente necessita fazer toda a saturação de novo, que é aumentar tudo. E eu falei sobre o mito de achar que só quem faz musculação toma creatina, e tem também outros mitos em volta da creatina, que a pessoa acha que retém líquido, ou que engorda, igual o whey protein. Ah, não, eu engordei porque eu tomei whey protein. Essa é Gente, não é por causa do whey protein que você vai engordar. A pessoa com brigadeiro, com muito Não é. história. Ai, mas é que o whey
whey engorda. Oxe, tá tomando whey com McDonald's, com hambúrguer, com pizza, né? Essa é clássica. Mas a creatina, de fato, vamos desmistificar isso, ela retém líquido, ela engorda? A creatina, ela aumenta a água dentro do músculo, que é diferente de uma retenção. A retenção é a água ali fora das células. A creatina aumenta a água dentro da célula muscular. Então, são coisas totalmente diferentes. Você pode notar no início da suplementação da creatina um leve aumento de peso, justamente por aumentar a água dentro do músculo. Mas isso não significa que você está engordando. Aumentar o peso na balança não significa engordar. Aumentar o peso na balança pode ser por conta desse aumento de água dentro do músculo que a creatina promove, mas que não é nenhum problema. Inclusive, isso é bom para quem, por exemplo, treina. Você tem mais água ali intramuscular, isso é ótimo. Viu, mãe? E pessoas que são viciadas na balança, que pesa de manhã, pesa de noite, fala, engordei, emagreci. Falo, mãe, para de se pesar, porque não é isso que engorda e emagrece, né? Ninguém emagrece ou engorda 1 quilo em um dia, gente. É fisiologicamente falando impossível. Exato. Então, aquele peso que você está vendo na balança que aumentou, muito provavelmente é água. É interessante até falar essa questão do peso, só abrir um adendo aqui. É bacana a gente ter uma rotina para quem se pesa de quanto em quanto tempo, ou seja, todo dia de manhã, depois que eu faço o número 2, eu vou lá e peso. Não, nunca. Em casa nunca fala. Pra você não ficar neurótico. Ou tem que ser uma vez por semana. Como que a gente, só pra gente pegar esse lance do peso, que eu sei que é uma dúvida muito comum que a gente recebe. Em homens não vai ter tanta alteração de peso ao longo do dia, mas em nós mulheres, principalmente por conta de hormônios, estrogênio, progesterona, a gente em algum momento do dia, em algum momento da semana, vai acumular mais edema, vai inchar um pouquinho mais, então aquele peso vai subir 1,5 kg, 2 kg. Se você é uma pessoa que ficar se pesando diariamente te atrapalha a ponto de você largar a mão da rotina, nossa, quer saber? Vou chutar o pau da barraca aqui porque eu tô fazendo tudo e não tô emagrecendo. Se isso é um problema para você, eu sugiro que você nem pese. Avalie seu resultado com uma calça que tá ficando larga, com uma fita métrica, com fotos. Agora, se você olha o peso na balança subindo porque você tem noção de que aquilo é uma retenção e isso não te atrapalha ao longo do seu processo, tanto de emagrecimento quanto de massa, aí você pode se pesar toda semana, você pode se pesar todo dia, mas entenda que o peso ele vai variar, vai flutuar, porque a gente bebe água ao longo do dia, a gente ingere comida ao longo do dia, a gente tem hormônios que influenciam em retenção ao longo do dia, às vezes você come um pouquinho mais de sódio hoje, um pouquinho mais de açúcar, e isso pesa na balança porque aumenta a água intracelular. Então, se você tem essa consciência de que aquele peso que está aumentando durante o dia, durante a semana, não é um problema para você e você continua se pesando todo dia, tá tudo bem. Mas se você não consegue ter essa consciência, isso te sabota no seu resultado, aí você deixa a balança um pouquinho, tira a pilha dela, deixa ela embaixo da cama. Perfeito. Vamos colocar uma participação na tela? O nome, não sei se é Pilar, alguma coisa, mas não entendi o nome, mas não tem problema, gente. Vou ler aqui mesmo. Ele é o Alberto, ó. Sou o Alberto e minha dúvida, sofro do efeito sanfona e tento perder peso. Quem nunca, né, Alberto? Eu também. Não pratico atividade física constantes como antes, mas pratico quando arrumo tempo. A dúvida é se a creatina ajuda no emagrecimento. Porque eu acabei de falar que às vezes a pessoa acha que a creatina engorda. Sim. Vamos entender também se a creatina ela ajuda a emagrecer, será? A creatina não promove o emagrecimento. O que ela faz é te dar um pouquinho de força em relação ao treino de massa muscular e prevenir a perda de massa muscular que acontece com alguns perfis de paciente. No caso do Alberto, ele pode ser que ele tenha esse efeito sanfona justamente por ficar fazendo dietas da moda. Vou tirar o pão aqui, vou tirar o arroz aqui, num dia eu como muito, no outro dia eu não como nada, e aí realmente você fica nesse efeito sanfona porque você não tem sustentabilidade ao longo do seu processo. Mas a creatina, ela não vai te emagrecer, ela não é um suplemento que facilita o seu emagrecimento, ela não tem nada que impacta no processo de emagrecimento. Ela é um suplemento que vai agir no seu tecido muscular, favorecendo força, potência para quem treina, prevenindo a perda de massa muscular para quem tem esse processo fisiológico de perda, e é basicamente isso. Na verdade, o que ajuda a emagrecer é o déficit calórico, né? Exatamente. Gastar mais do que consome. Ai, gente. Infelizmente, a gente está Poderia sempre ser mais consumindo fácil. mais. Né? A gente quer inventar, mas não tem como fugir disso. A gente quer pegar um atalhozinho, mas... É o seguinte, no próximo bloco a gente ainda conversa sobre creatina. Eu vi que chegaram já perguntinhas. Segura um pouquinho que a gente já volta para trazer mais informações para você, tá bom? Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí Atacadista. Aqui, seu dinheiro vale mais. Vem aproveitar. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. A sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor,
e todo dia se sentir prontos para seguir o coração. 3 corações, o café de quem ama café. Domingo é grande final da Copa e você pode ser um grande ganhador com Vale Cap. E quem compra pode ganhar o quê, Marquinhos? Só no quarto sorteio tem 250 mil reais. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil reais. Haja coração. 250 mil é muita grana. Vale Cap, ajude, não corra. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento, Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Estamos de volta com imagens de Caraguatatuba para vocês. Nubladinho, mas a imagem é linda. Dá para ver que tá ventando, viu, gente? Na praia de Massaguaçu, praia preferida do meu amigo Lucas Sanseverino. Agora 20 graus, que é a máxima para hoje. Amanhã 21. Quinta vai dar uma esquentadinha, 24. Sexta 27, 26. Sábado 27. Vai dar uma esquentada aí pro fim de semana. Sem previsão de chuva por enquanto. E a gente vai mantendo vocês atualizados por aqui. Um beijo para todo mundo do litoral, que tá sempre aqui com a gente, fazendo companhia. Hoje no programa, muito assunto de saúde. A gente começa falando sobre creatina, já a gente fala sobre sinusite. Aliás, a pergunta tem a ver com isso, tá certo? Se no inverno, a pergunta da enquete, você sofre com inverno ou não. Hashtag sim, hashtag não, por enquanto, 66% dizendo que sim. Agora explica o que você sofre. Sofre fica com doente, o quê? né? Exatamente. Eu sofro com frio. Eu não sei passar frio. Mas não fica doente. Não fico doente, mas eu sofro. Que Fico bom, triste. essa semana você não pode ficar doente não, viu, meu amigo? Não posso, em nome de Jesus. Nem eu. Agora conta pra gente por que você fica doente, o que acontece aí na sua casa. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Manda pra gente com o hashtag falando nisso tudo juntinho pra poder participar do sorteio. Se não colocar o hashtag falando nisso, a gente vai adorar receber seu comentário, sua pergunta, mas não vai estar participando do sorteio pra concorrer a 2 ingressos pra exposição do Castelo Rá-Tim-Bum no Vale Sul Shopping. Aqui no estúdio a gente conversa com a Natália Gimenez, que é nutricionista, tirando as nossas dúvidas sobre creatina. Aliás, a Marli Ramos já participa com a gente agora fazendo uma perguntinha. Doutora, quem tem gordura no fígado, esteatose, pode tomar creatina, sim ou não? Pode, super pode, não tem nenhum problema. Ela não atrapalha essa questão. E, inclusive, quem tem gordura no fígado e esteatose deve ter um estilo de vida saudável, deve praticar musculação, deve fazer atividades físicas e deve fazer dieta também, porque não existe remédio para esteatose, é estilo de vida, infelizmente. E a creatina pode fazer parte da sua vida, da sua rotina. Afinal, Natália, qual que é o horário ideal para tomar creatina? Porque a gente sabe que é um uso crônico, tem que tomar todo dia, independente do horário, ou tem gente que fala que é bom tomar depois do treino, porque o músculo ali, né, fez a musculação, daí o que ele vai consumir depois daquele treino é o que ele vai absorver, enfim, existe isso mesmo, não é para tomar antes. Tem gente que acha que tomando antes vai ter mais força para fazer o treino no dia, gente. Pira não, hein? Não. Qual o horário ideal para tomar creatina? Como a creatina é um suplemento de uso crônico, né, não é aquele suplemento que eu sinto os efeitos logo em seguida, não tem necessidade nenhuma de você tomar antes do treino. Alguns estudos sugerem que ela é melhor absorvida com uma fonte de carboidrato, então seria interessante você colocar em alguma refeição que você tem um pouco de carboidrato, por exemplo, banana, tapioca, arroz, aveia, enfim. E alguns pequenos estudos também sugerem que se beneficiam melhor quem toma depois do treino, mas é uma pouca... Nada muito simbólico, assim. Nada significativo. Tá bom. Eu sugiro que você tome no horário que você lembre de tomar todos os dias. O horário que dê para sustentar, né, na que sua dê para rotina. você manter. Eu tomo de manhã, depois do café da manhã, gente. Então, Perfeito. enfim, tem que ter uma rotina, tá Prefiro certo? de Acho que eu vou pôr dentro do café, pode? Então. Pode, não tem problema. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Olha só, pergunta, vamos colocar na tela uma perguntinha pra gente aqui da Marlene. Tomo creatina uma vez ao dia em qualquer horário do dia. Peso 60 quilos e tomo copo de isodor de 5 gramas por dia. Essa medida pra mim tá certa? Qual que é a medida assim, Eu ideal, acho ótimo. né? Eu tomo só uma medidinha que já vem. É pelo peso, porque ela deu o peso aqui. É importante isso ou não? Em pessoas, assim, que a gente não fala, por exemplo, fisiculturista, 5 gramas é uma dose usual padrão interessante. Tá bom. Agora, quando eu atendo em consultório pacientes fisiculturistas com seus 100 e poucos quilos e 9% de gordura, aí 5 gramas não vai fazer nem cosquinha para essa pessoa. Então, para a maioria da população, 5 gramas é uma dose ideal legal. Que já vem no copinho, Que, né? na verdade, aquele scoopzinho, acho que são 3 gramas. Você tem Existem que tomar 2 scoopzinhos. Você tá tomando
falando Mas pouca calma, creatina. Não? existem marcas de 3, existem marcas de 5, existe marca de 2,5, você tem que ler no rótulo. Tá bom, vou ler no rótulo. Inclusive, esse tema polêmico é um tema bom, porque existem várias marcas de creatina, uma tem o selo não sei das Nossa, quantas, verdade. uma não tem, uma Boa custa um pergunta. valor, outra custa outro valor, né? Sim, sim. E a gente fica, uma é pura, não é pura, misturada. Como que é isso? Como que escolher uma creatina ideal? A creatina é aquela monoidratada que a maioria das marcas vendem. Existe um selo que garante a pureza daquela creatina que chama Creapur. Só que para você ter esse selo e vender por esse selo, você paga por ele. Então esse preço passa também para o produto. Então Fica é um produto mais caro. mais Uhum. caro. Se você confia naquela marca que você está comprando, tem laudo, o profissional te indicou uma marca, vai nessa marca Creapur sem precisar do selo. Se é uma marca que você não conhece, você viu ali na gôndola do supermercado, na gôndola de farmácia, enfim, procura pelo selo Creapur, que é o que vai garantir a pureza e a qualidade. É que se esse selo você paga por ele, né, a empresa, Exato. de repente ele paga para ter o selo só para falar que é puro e às vezes não é puro. Pode acontecer não isso? tem essa possibilidade, porque para você ter o selo de Creapur, você passa por uma maior tá. vigilância. Criapur. Eu tô decorando tudo aqui, viu, gente? Maurício, olha só, obrigado pela participação em comentário. Gosto do frio como gosto do calor, mas todo extremo é sofrido, com certeza. Aliás, em tudo, né? Inclusive na política. Doutora, posso misturar creatina com outras bebidas, tipo sucos ou refrigerantes? Refrigerante, você Poxa, foi Maurício. além, hein, Maurício? Aí foi Refrigerante demais. zero, né, Refrigerante amigo? zero, pelo menos a gente... Cheio de açúcar, eu vou meter uma Tá creatina. Nutri, a gente não fala refrigerante, a gente mente, amigo. A gente não usa Ou a essa gente palavra. escreve refrigerante zero açúcar. Olha, não tem nenhum problema misturar com suco, inclusive algumas pessoas preferem, porque é meio que aquela creatina fica um residual, né, de areia. Com o suco de laranja costuma diluir melhor, mas refrigerante não, Maurício. A Shirley Gonçalves manda pra gente. Boa tarde. A creatina deve ser ingerida apenas com água ou pode ser direto na boca sem diluir? Uau. Ah, porque entrou na moda uma época, a galera toma já o pozinho, corta aqui pra mim. O pozinho direto na boca e toma sem colocar na água. Eu não tinha visto isso. Nossa, Foi eu já vi moda, muito. é Isso foi moda uma época, Foi não moda. foi? Isso muda alguma coisa sobre a absorção? Pode fazer ou é só tipo uma possibilidade de engasgo? É uma possibilidade de engasgo e de broncoaspirar aquele pó também. Então, Sabe assim, quando não é você põe seguro. um pó na Meu boca? Deus, que tipo? horror. De broncoaspirar, a pessoa engasga. E isso é perigoso. é. Mas Então não pode faz tomar isso. sim. Que... Pode, não Quem é quer se recomendado. Tá mas bom. o ideal é que você dilua na água e tome com a água ou com outra bebida, como por exemplo Perfeito. sucos. Ah, mais uma dúvida que eu tava falando com ela aqui no off. Sobre as gomas de creatina, que tá na moda também. Tem gente que não gosta é de misturar caro, na né? água, Nossa. não gosta de diluir. Daí tem as gominhas de creatina, que tem que tomar duas, tem que tomar uma só. Tem sabores, creatina sabor uva, sabor isso e aquilo. Essa creatina, ela é realmente igual uma creatina em pó? Ela tem a mesma qualidade, mesma absorção ou não? Essa creatina, além de ser mais caro, como o Lucas mencionou, também pode vir misturado de açúcar, de adoçante de qualidade não tão boa e outros ingredientes. Então, não é apenas creatina que tem ali. Tá certo. E, além disso, a dose costuma ser muito pouca. Geralmente, são 3 gomas para 3 gramas de creatina. A recomendação é em torno de 5. Então, assim, você vai pagar muito caro por um produto que não é só creatina. Então, não faz sentido. Ah, mas, Natália, eu gosto das gominhas. Se você gosta, você escolheu uma de boa qualidade, com adoçante de boa qualidade, e você vai conseguir comprar talvez 3, 4 potes no mês para dar a quantidade que você precisa, vai na fé. Não Tá tem certo. problema. Tenho, mas mesmo Você assim tem? não tô tomando. Tem que tomar, gente, por favor. É que eu né? achei uma promoção, menina, daí eu comprei eu comprei vários sabores, mas mesmo assim não tô tomando. Bacana. Olha só, é Fica o lá. seguinte, teve muita pergunta que chegou com esse tema, um tema que a gente precisa voltar. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou colocar o nosso Instagram aqui na tela, por quê? Você pode conversar diretamente com a Natália, que a gente marcou aqui nessa foto, tá bom? Aí você pode dar um oi pra ela por lá e também conseguir tirar suas dúvidas. Natália, muito obrigado por vir Gente, aqui. eu que agradeço. Um assunto necessário, tantas coisas na internet sendo faladas. Pois é. Com certeza a gente conseguiu abrir bem esse assunto. Obrigado. Fico feliz, gente. Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Obrigada, viu? E outra coisa que se fala muito também na internet é sobre a soroterapia ou soro da beleza. Você já viu na internet alguém postando sobre isso? Eu já vi. Pois é, um tratamento que voltou a virar assunto com a influenciadora Virgínia e também o jogador Vini Júnior. Um verdadeiro cardápio. Melhora da insônia, da aparência, mais energia e menos estresse. As promessas milagrosas da soroterapia estão espalhadas nas redes sociais. Melhora da imunidade e melhora do humor. Após a entrega de todos esses benefícios,
Soroterapia é a aplicação de vitaminas, minerais e suplementação direto na veia do paciente. No Brasil, foi apelidado de soro da beleza ou soro da imunidade. Um tratamento que virou moda também com a ajuda de influenciadores. Bicho, eu tô com outra mulher. Simplesmente levantou defunto. A Virgínia e o jogador da seleção brasileira, Vinícius Júnior, fizeram a aplicação nos Estados Unidos. Particularmente nos Estados Unidos, aqueles estabelecimentos de infusão, onde se colocam quantidades muito pequenas de nutrientes, que se faz lá nesses estabelecimentos. Mas aqui no Brasil, eles não só não devem, como eles não podem existir. Aqui no Brasil, a aplicação só é permitida em casos específicos, como pacientes que passaram por cirurgia e têm dificuldade para absorver nutrientes. As clínicas que oferecem o chamado soro da beleza são irregulares e as aplicações apresentam riscos. Tomar suplementos injetáveis e não pensar nos riscos hepáticos, sobrecarga renal, arritmias cardíacas e até anafilaxia. A anafilaxia é uma reação alérgica grave. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo garante que fiscaliza e pune os médicos que fazem esse tipo de aplicação. O médico que está aplicando, que está prescrevendo e que também é o responsável técnico dessa clínica pode sofrer sanções e que pode ser desde uma censura confidencial até mesmo a cassação do exercício profissional. Pesado, hein, gente? Muitas modas se criam, por isso que a gente trouxe o tema da creatina. E eu acho que quando o profissional não tem responsabilidade, ele usa dessa moda e vende caro uma coisa que às vezes nem tá fazendo nada no seu corpo. Enfim. Cuidado, tá bom? Cuidado com as modinhas que a gente vê. E cuidado também pra ficar fofocando aí da sua casa. Não fofoca não, fofoca aqui com a gente, com o João Guimarães. Agora. O lugar oficial da fofoca é aqui. E aí, João? Aliás, a quarta xícara é pra você, ó. Temos 4. Temos 4 hoje. Perfeito. Pra pessoa que tá em casa. É isso. Então, olha só, hoje começam as semifinais da Copa, então a gente tem que aproveitar esse clima de Copa do Mundo. Sim. Acabando. E vamos fazer a fofoca de jogador. Isso! Que é o que a gente mais gosta. Vamos, a gente gosta. Vamos começar com o menino Ney. Menino o nosso Ney. querido menino Ney. Eterno menino. Que foi eliminado de mais uma competição. É o seguinte, o Neymar, ele ama muito poker. Você viu? E ele foi jogar o World Series of Poker. Não vi que ele foi eliminado, só vi que ele tava jogando. Tá. Foi jogar o World Series of Poker, um campeonato com inscrição de $10 mil, só pra você jogar. Então, assim, o prêmio também já era uma coisa absurda. E ele foi participar desse campeonato e acabou perdendo. Mais uma eliminação do nosso queridíssimo menino Ney. Nossa, a pessoa paga 10 mil só pra participar. Só pra participar do campeonato $10 mil? de poker. 50 mil, né? Ele paga pra participar do campeonato. Mas é que 50 mil pra ele é comprar uma água. Amiga, mas olha quanta gente tem 50 mil que a gente tá vendo nessa imagem, tá cheio. São várias mesas ao mesmo tempo rolando. Precisa andar com esse tipo de amigos. Ele tudo bem, né? Mas e as pessoas que estão em volta dele? Quem são? Me manda uma mensagem. Brincadeira, vou casar. Gente, não por isso, é pra ser amigo. E aí a internet zoou o Neymar, porque foi mais uma eliminação aí em poucos dias. Ele que estava na Disney já gerou polêmica. E ele teve prejuízo de 50 mil. Foi eliminado. Passear na Disney. Não pode jogar poker. Jogar poker. Não pode nada. Se ele respirar, ele tá vacilando também. Sim. Exatamente. Enfim, gostei dessa fofoca. Próxima. Vamos para a próxima. Agora vamos falar do Carolino. Que vai se casar, assim como a Ana Flávia Simões vai casar. Ele vai casar também. Ele que postou fotos nas redes sociais com a Caroline. De verdade, né? O Carolino e a Caroline. Jogando xadrez, umas fotos deles jogando xadrez. Que bonitinho, e casal com inteligente. close assim no anel, na aliança de noivado. Aí as fotos que eles postaram. Bonitinhos. Era xadrez ou dama? Fica a dúvida. Era ensaio fotográfico ou estavam jogando Eu xadrez? acho que estavam fakeando. Sabia que eu fiz aula de xadrez na escola quando era criança? É mesmo? Você lembra alguma coisa? Lembro. Ai, que bonitinha. Eu já fiz, não lembro nada. E aí, ó, fotinha com aliança no dedo. Carolino e Caroline. Eu acho que tem a ver com o anúncio. O ensaio, o anúncio. Uma maneira bonita, inteligente. Eu quero datas, porque eu quero acompanhar, Sim, eu quero bem saber como vai ser. Tudo, né? Sim. Esse é o casal que começou quando já tinha o outro, ou não? Eles trocaram, né? Eles trocaram. A Caroline de casal. namorava o Militão. Isso. E agora namora o Léo Pereira. E a esposa do Militão é a ex do Léo Pereira. É a mãe dos filhos do Léo Pereira. Eu quero que eles viajem juntos. Fizeram uma troca. Acho que eles tinham que viajar juntos. É isso, pra Ia ser manter incrível. o clima de amor, né? Gostei. É isso, pra gente fechar nossas fofocas de jogadores, uma curiosíssima e até Quero engraçada.
Infelizmente, vamos ter que falar do Haaland de novo. Ah, não, Haaland. tadinho, ele é bonzinho. Gente, o Haaland tá no hype aqui no Brasil. Tá mesmo. Eu só vejo... No meu Instagram, que eu consumo, só aparece Chihuahua, casamento e Haaland. Estranho isso. Eu sei tudo da vida do Haaland. Sabe disso? O seu noivo Sim. Eu conversei... nem acho ele bonito. Eu conversei com ele sobre isso. Falei, Bruno, eu só vejo Haaland no meu Instagram aqui, ó. Haaland. E dessa vez, por uma coisa curiosíssima. Ele chegou em Oslo, depois da Copa do Mundo. Eu não tenho nem tamanho pra ficar com Haaland. Ele chegou em Oslo, depois da Copa do Mundo, segurando aí, como vocês podem ver nessa foto, um guaxinim empalhado, segurando uma garrafa de uísque. Empalhado, né, Rafa? Não é empanado. Não é empanado. Empalhado. O Rafa meteu um empanado, né? Calma. Ainda não, tá nesse nível. Não. Mas um guaxinim... A milanesa, com uma batatinha frita. Um guaxinim empanado, segundo o Rafa, nossa câmera, segurando uma garrafa de uísque, o que já é um pouco estranho. E o pessoal foi investigar o que era isso aí e viram que é realmente um produto vendido em uma loja de Dallas, lá nos Estados Unidos, que é esse uísque com o guaxinim junto. Nossa, deve ser caríssimo essa garrafa de uísque. $750 esse item que ele tá segurando. Nossa! E ele postou essa foto e a galera foi comprar. Porque na loja, na internet, esgotaram os guaxinins. Mesmo. Gente, o pessoal tá com dinheiro, o poder é verdade. 50 mil pra jogar um poker. E 4 mil no uísque. 750 mil reais no negócio. Reais ou dólares? E com certeza essa bolsa que ele tá segurando é uma Hermès. Ele tem bolsas de luxo, né? E o tênis que ele tá usando é um tênis do Travis Scott. Com a Nike. Ou seja... Então, assim, o tênis também vale uma bagatela absurda. Seu jatinho. Parabéns, Haaland. Venceu na vida. A gente nem tem que falar dele. Só elogiar, só. E você é educado, maravilhoso, joga bem. É do bem, parabéns. Parabéns, viu, Só não ganha do Brasil de novo. De resto, tá tudo certo, tá bom? E também não eliminou a Argentina, então ainda não te perdoei. Quem sabe em 2030. É isso. É isso, obrigado, João. Gostamos. Eu que agradeço, pessoal. Especial Copa. Especial Copa. Né? Muito bom. Olha, depois do intervalo a gente volta falando de saúde. Ainda hoje a gente conversa sobre sinusite. Daqui a pouquinho o Dr. Otávio Fonseca vai dar uma dica sobre obturações. Não sai daí. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas do Açaí com você. Fale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o Açaí com você. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento, Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Estamos de volta, Aparecida na tela, que linda cidade, hein? Neste momento a gente vê o céu com um pouco de nuvem, é pouco nublado. Máxima de hoje, 20 graus é o que faz. Muito frio em Aparecida, mas melhora, tá, gente? Até domingo a máxima vai a 26 graus. Aliás, previsão de sol para a semana toda em Aparecida. Que maravilha, na região toda, acho, né? Sim, que bom. Maravilha. E como estamos falando de saúde aqui no programa hoje, também agora é hora de cuidar da saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom falar sobre saúde bucal. Sabe aquela obturação que às vezes você tem? Aquela mais antiga, escura, lá no fundo da boca, sabe? De metal, nos seus dentes. Você sabe que essa obturação pode prejudicar a sua saúde? Doutor, explica pra gente por que isso. Bom, esse é um assunto bastante polêmico, né? São as extrações de amálgama, né? E por que ela pode, eventualmente, trazer danos à sua saúde sistêmica, né? Pela composição que ela tem, né? Ela tem prata na composição, ela tem cobre, tem estanho, mas tem uma coisa chamada mercúrio, que é um metal extremamente tóxico para o nosso organismo. Então, são essas extrações que você está vendo na tela, né? São aquelas com cara de metal, enfim. Então, essa composição, né, vai liberando vapores durante o seu processo de uso.
uso, né? Você está mastigando alimentos mais quentes, né? Então, ele libera esses vapores que pode eventualmente trazer, sim, danos à sua saúde. E era assim que era feito, né? Antigamente, quando as coisas não eram ainda modernas o suficiente. Como que é feito o procedimento para trocar essas restaurações, doutor? Para quem está em casa aí, que eu sei que uns 50 a mais aí já tem aquele metalzinho no dente. Eu tive, já troquei. E tá pensando, 40 a mais, e tá pensando em trocar. Como é que funciona isso, doutor? Tem como? Tem, você pode escolher o material, né? Depende do tamanho da restauração. Se for restaurações menores, você pode usar a resina, né? Ou se for restauração maiores, você pode usar a cerâmica para fazer a substituição, né? É um assunto polêmico. Se você tem esse tipo de restauração, converse sempre com o profissional de sua confiança e verifique, né, com ele, enfim, qual é a ideia dele, enfim, né? Tem trabalhos que mostram isso, né? Tem profissionais que são contra a troca e outros que são a favores, né? Mas tem trabalhos interessantes, né? Podíamos citar trabalhos coreanos que já foram realizados. O nome é meio estranho, Yang Hun-sun, não sei se eu pronunciei correto. Ele fez um trabalho com 210 mil pessoas, né, que estavam no cadastro de saúde da Coreia do Sul, né? E ele chegou à conclusão que sim, que pacientes que tiveram exposição ao amálgama tiveram mais probabilidade de desenvolverem demências, né, principalmente Alzheimer, com relação àqueles pacientes que não foram expostos. E outros trabalhos também estão circulando aí na PubMed da vida aí, tá bem? Então é interessante, se você tem esse tipo de restauração, né? Aqui nós estamos aqui para passar informação, não para criar polêmica. Sim. Você pode decidir aí com o seu profissional de confiança se você deve trocar ou não esse tipo de restauração. Tá certo. Olha, para você tirar suas dúvidas e também saber mais sobre isso, até ter uma consulta com o doutor para ver se é bacana ou não trocar essa obturação, entra aqui, ó, ortovip_oficial, vou espelhar para vocês, que eu vou colocar para vocês aqui, aí vocês vão poder seguir e também tirar por lá dúvidas e também entrar em contato com a clínica, tá bom? Que lá dá para você falar pelo WhatsApp, que é o 988424296. Doutor, obrigado. Sei que quinta-feira já nos veremos. Sim. Não é? Sim. E quem sabe com novidades, porque Quero Meu Sorriso de volta. Vamos ver. Surpresa. Quinta-feira tá aí, né? Só falta 2 dias. Obrigada, viu, doutor? Imagina, sempre é bom estar aqui falando com vocês sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana. Até quinta. Saúde e paz. Amém. Agora vamos ao resultado final da nossa enquete, que tem a ver com o assunto que a gente vai falar agora, que a gente pediu para vocês votarem aí, hashtag sim ou hashtag não. Será que mudou alguma coisa na votação aí? Você sofre com o inverno? Hashtag sim ou hashtag não. 73,3% diz que sofre sim, minha gente. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando sua perguntinha e comentário. Vamos mudar de assunto no programa, mas a sua participação continua, tá bom? Com o hashtag Falando Nisso, você concorre um par de convites para a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, que está acontecendo no Vale Sul Shopping, tá certo? Olha só, dor de cabeça, nariz entupido, secreção, pressão no rosto, esses sintomas nem sempre significam a mesma doença e por isso é importante entender quando é hora de procurar uma ajuda médica. Tá certo. Então hoje a gente vai falar desse problema bastante comum que afeta milhões de pessoas e pode comprometer a qualidade de vida, a sinusite. E para esclarecer as principais dúvidas desse assunto, nós recebemos o médico otorrino, o Dr. Jefferson Takehara. Que bom ter você aqui, doutor. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar de volta aqui e vamos esclarecer todo mundo das dúvidas que agora é a época crítica da sinusite. Exatamente. Vamos começar falando, inclusive, o que é a sinusite e quais as principais causas dessa inflamação, doutor? Não, na verdade é um processo inflamatório em que vai acontecer na região dos seios da face, que é uma região do nariz que aquece e umidifica o ar. Coisa que vai estar sobrecarregado nessas épocas do ano, de baixas temperaturas, choque térmico, de manhã gelado, no meio do dia mais quente e a baixa umidade. Então, é um ar que irrita muito na hora de respirar. Tanto é que se a gente puxar o ar pela boca, já chega rasgando na garganta, aquela tosse, e o nariz tenta amenizar. Só que essa região pode ficar sobrecarregada, principalmente se a pessoa já tem outros problemas, já tem um histórico de alergias, tem história de infecções de repetição, alguma coisa mal curada, e até o gancho, até problemas odontológicos, podem sobrecarregar justamente essa região. E aí começa com um frio sobrecarregar o que às vezes já estava mais ou menos. Muitos pacientes sofrem mais, mas já estavam muitas vezes já sofrendo nos últimos invernos, nos últimos meses, e aí vai estourar a bomba nessa época do ano. Tá certo, doutor. Agora ali para a câmera 1, quero que você responda sobre as ites, porque a gente confunde muito sinusite com rinite e até mesmo um resfriado, né? Às vezes a pessoa está com resfriado, já acha que está com sinusite e rinite. Ou uma alergia e a pessoa acha que está com rinite. E toma remédio, porque acha que já sabe o sintoma que tem da outra vez. Eu tô com rinite, eu tô com isso, né? Acontece muito isso. Doutor, então, para câmera 1, qual que é a diferença da sinusite e a rinite? Vamos pegar nessas e o resfriado. Se você pegar no papel, temos muitos
muitos tratados que fazem até atualização em relação a rinites e a sinusites, e eles têm basicamente o jeito de funcionar meio parecido. Na verdade, a rinite, classicamente, é uma sensibilidade que eu tenho uma reação a um estímulo, friagem, infecção, poeira, cheiro, e o corpo reage com coceira, com espirro, com congestão, com catarro. Na sinusite eu também tenho sintomas e pega também a região dos cílios da face, mas é a mesma estrutura do nariz. Então, se pegar no papel, é muito comum o paciente achar que a sinusite, o nome, na verdade, não influencia tanto. A gente precisa saber o que o paciente está sentindo. Ótimo. Porque o nome é muito difundido e assim, se pegar para uma prova, realmente tem que diferenciar. Mas, na prática, o paciente tem algum sintoma quando reage com algo. Ou uma gripe mal curada, ou uma alergia, ou algum estímulo com frio. Então, isso, na verdade, começa a dar sintomas, só que num processo infeccioso, viral, bacteriano, ele é súbito. Ele pode evoluir com febre, com falta de ar, descer para as vias aéreas da parte alta para a parte baixa, que é o pulmão. Tanto é que é aquela história da gripe mal curada que vira pneumonia, vira coisas maiores. Então, o problema quando é um processo mais infeccioso, invasivo, ele vai evoluindo. Vou tomando aquele remédio, parece que não estou melhorando, vou agravando. E principalmente nos extremos de idade, as crianças e os idosos podem evoluir com sintomas mais graves, precisando de internação. Alguns casos até de UTI, dependendo de como é que ele reage. Então, a primeira coisa que muitas vezes o pessoal vai tentando com aqueles remedinhos de casa e se não for resolvendo, ou com aquela avaliação do pronto-socorro que não deu certo, uma avaliação com o médico especialista é interessante para não deixar isso evoluir. Só que quem tem a rinite, geralmente ele tem com uma certa frequência, todo ano, ele tem um padrão. E aí ele começa a perceber que toda hora estou indo para o pronto-socorro pelo mesmo motivo. E aí a função do especialista, do otorrinolaringologista, é para ajudar a diagnosticar, identificar qual é o fator, se isso está bem resolvido. E cada um tem um jeito de responder. Então, às vezes também, aquele tratamento que às vezes meu filho fez, tem muito pai que pega de carona e usa. E às vezes pode ser que eu precise de ajustes. Então, cada um responde de um jeito, mas é importante, às vezes, a investigação. Principalmente se eu estou indo direto no pronto-socorro, é a segunda vez no mesmo mês, toda hora doente, é interessante a gente saber. Pode ser questão de imunidade. Às vezes, a clássica alergia, temos testes de alergias também, tá? Então, não só poeira, cheiro. Em criança, a gente pega também as alergias da proteína do leite. Não é o leite necessariamente, mas se a pessoa tem sensibilidade, às vezes eu preciso fazer algum controle e depois fazer uma transição para depois retomar. Então, cada um tem sua causa. É claro que agora, com a friagem, vai somar-se com as baixas temperaturas. A gripe roda muito nessa fase e aí realmente é comum eles ficarem doentes e até sobrecarregar. Todo mundo fica doente ao mesmo tempo e aí encher o pronto-socorro ao mesmo tempo. É um leque de possibilidades do que pode ser, né? O doutor até usou uma palavra que é a congestão, né? Que fica tudo congestionado, por isso que se confunde muito uma coisa com a outra. E ele falou também uma coisa interessante sobre a rinite, aquela pessoa que tem com frequência. Vamos entender no próximo bloco, inclusive, se a sinusite pode dar com tanta frequência. Porque às vezes a pessoa teve uma vez e acha que está sempre com sinusite, né? Então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. A gente já está recebendo perguntinha de vocês, que daqui a pouco a gente vai responder, tá bom? A sinusite crônica, ela existe ou não existe? Pode dar todo mês? A gente vai entender já. Segura aí, tá bom? Que agora a Carol Serra traz pra gente um dos destaques do jornalismo. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você, Lucas, Ana, para todo mundo que está nesse momento curtindo ou falando nisso. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 3.000 ampolas de medicamentos irregulares em 2 ações na Via Dutra. A abordagem mais recente aconteceu durante uma fiscalização na Via Dutra, em Caçapava, em um ônibus que seguia para São Paulo, do Rio de Janeiro. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 750 ampolas foram encontradas numa mochila sobre a poltrona ali da suspeita. E durante a revista, os agentes localizaram outras 740 ampolas escondidas no corpo da mulher. Essa carga está avaliada em R$185 mil e ela poderia valer até 3 vezes mais no mercado clandestino brasileiro. A passageira foi presa, encaminhada à delegacia da Polícia Federal em São José dos Campos. E outra ação, desta vez em Pindamonhangaba, também na Via Dutra, aconteceu e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1.800 ampolas desses medicamentos irregulares. Os produtos de origem paraguaia também, os outros também estavam escondidos no tanque de combustível do carro que foi abordado pela fiscalização. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor informou que havia comprado os medicamentos para revender. Os produtos não tinham documentação fiscal e também não tinham autorização sanitária. Especialistas alertam que o uso desses medicamentos de origem duvidosa representa um sério risco, para a saúde, com esses produtos que não passam pelo controle
sanitário, não há condições sobre a composição, garantias sobre a composição desses medicamentos, dosagem, né, e condições também de armazenamento. Se você quiser saber mais sobre esses casos e acompanhar, acesse o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. É até chocante, né? A gente vê a quantidade de pessoas que, inclusive, consomem, né? E dão margem para que esse tipo de mercado clandestino aí esteja em alta. Olha só que irresponsabilidade também, Não, né? e a gente sabe que são substâncias que a pessoa vai colocar através de uma injeção dentro do corpo. Então é algo muito sério, Carol. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você, que serve de alerta para você que está assistindo a gente também, tá certo? Já para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando de sinusite, rinite, sua participação e suas dúvidas. É rapidinho, não sai daí não. Olá pessoal, tudo bem? As unidades da Escola do Trabalho de Taubaté seguem com as inscrições abertas para mais de 100 cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, são 379 vagas destinadas a quem busca qualificação e oportunidades no mercado de trabalho. Os cursos terão início agora no segundo semestre e as vagas são destinadas para mais de 10 áreas diferentes. Os cursos dividem em 8 unidades, com aulas nos períodos da manhã, tarde e noite. O dia e horário das aulas, assim como a disponibilidade de vaga para o curso desejado, devem ser consultados no site do Sistema Integrado de Gestão e Análise de Dados do Ensino Profissionalizante, o SIGADEP. Para realizar a matrícula presencial, pode ser feita nas secretarias das unidades. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Até mais. Tchau, tchau. Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Formação para o mercado. Vestibular Unital. Inscreva-se. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas do açaí com você. Fale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. De volta com Campos, muito sol e frio. Neste momento, 13 graus, a máxima para hoje. Até domingo, máxima de 17, sem previsão de chuva. Um beijo para você de Campos. Estamos aqui no estúdio falando sobre sinusite, sobre rinite e tem participação. O otorrinolaringologista, Dr. Jefferson Takehara, está aqui com a gente. E a Luciana Romão, de São José dos Campos, manda pra gente. Tenho muitas dores de cabeça no frio. Meu nariz fica muito irritado. Isso pode ser sinusite ou rinite? Olha só os sintomas aí que confundem a gente, né, doutor? E pode acontecer nos dois, tá? Principalmente que assim, existe a clássica dor de sinusite quando acumula muita secreção dentro do nariz, é classicamente aquele peso abaixo da linha dos olhos, às vezes entre os olhos, mas em geral ele é mais por um efeito mecânico. Na rinite, quando tem uma reação alérgica, a congestão já é o suficiente para fechar os seios da face e causar os sintomas e até ser gatilho para enxaqueca, por exemplo. Então, quando o paciente tem enxaquecas e na tomografia aparecem sinais de sinusite ou até de uma irritação local, o neuro encaminha para a gente porque ele pode ser um gatilho importante. E às vezes, mesmo com os medicamentos de enxaqueca, se o gatilho estiver presente, ele vai ter crises ainda e às vezes a gente pode levar a isso também. Então, o mais importante de dar um nome é saber o que está acontecendo e saber quais são as causas. Vamos ajudar a Érica, que está passando uma situação complicada. Lamento, viu, amiga? Ela que fala com a gente de Caraguatatuba. Tem sinusite, rinite, toma medicação e não adianta. Tomou a injeção que o otorrino passou, já fiz lavagem, ela comenta que fez lavagem nasal, usa corticoides, deu até zumbido no ouvido, que pode acontecer, que é muito próximo, né, doutor? Horrível, que não consigo dormir. O que fazer para melhorar a sinusite, doutor? Vamos trazer para a Érica, na verdade, uma solução. Não dá para ser uma consulta, tá, Érica? Porque a gente não está acompanhando o seu caso, doutor, de pertinho para entender o que está acontecendo. Quando a pessoa tem essa sinusite crônica, que se fala tanto, ela realmente existe. Sim. E aí tem que ser um tratamento contínuo, como que é? A gente acaba definindo quando os sintomas já persistem por mais de 8 semanas. Então, assim, já está quase mais de 1 mês e meio, 2 meses com o mesmo sintoma que não zera. Uma coisa tomei o remédio, zerou os sintomas. Outra coisa, eu tenho uma repetição, uma persistência dos sintomas. E aí pode ser
alguma coisa mais interna ou algo que já está praticamente fibrosado, não consegue drenar. Às vezes pode ter sido necessário um tratamento alérgico e é claro que com esse acúmulo, isso pode parar pela tuba auditiva e dar aquela sensação de serra, de ouvido tampado e pressão pela secreção que vai para trás. Pelo mesmo motivo que às vezes aquele catarro desce mais pelo fundo e pela garganta, dando aquele pigarro, aquela sensação de catarro preso. Sim. Existe alguma coisa represando e não está limpando por completo. Então, o grande problema é que se a gente só trata com antibiótico ou faz corticoides, às vezes vai resolver o problema no momento, mas não está resolvendo o que está gerando mais catarro. Pode ser uma alergia, pode ser nas infecções crônicas também algo que não foi eficaz com o tratamento anterior, mesmo usando antibióticos. Muitas vezes falta um esquema não só de limpeza com soro, mas às vezes uma expectoração. Então, às vezes o acetilcisteína, por exemplo, o Ederlix são medicamentos que ajudam a soltar e combinados podem ajudar e alguns antialérgicos. É claro que a gente vai ter que avaliar dentro do paciente e às vezes até mapear. Existem exames que olham tanto dentro do nariz como na tomografia também para ver se nós não temos essa retenção, que aí às vezes a gente pode ser necessário, às vezes um tratamento mais incisivo com antibióticos de um tempo mais prolongado ou até mesmo ali a abertura cirúrgica dos seios paranasais, uma microcirurgia que a gente faz em hospital, mas ele vai ajudar a tirar consequências e muitas vezes não trata a causa. Por isso que é muito comum muita gente falar que operou o nariz e às vezes ficou a mesma coisa. Muitas vezes a rinite, a alergia que não foi bem resolvida ou não está bem controlada. Isso é muito interessante porque a alergia é uma coisa que às vezes a gente não imagina que tem sobre algum alimento, qualquer coisa que você ali convive no seu dia a dia e pode ser péssimo, né? Porque daí você não cura de uma alergia e está sempre com algum sintoma assim péssimo. Ela comentou da lavagem nasal, que eu acho que ganhou muita força nos últimos tempos, assim, né? Todo mundo fazendo lavagem nasal, mesmo quando não está entupido, só porque faz bem. Realmente faz bem, é indicado, todo mundo tem que usar, todo mundo tem que fazer. E qual é a forma correta de fazer a lavagem nasal, doutor? Bom, o soro, a composição isotônica ou fisiológica ou isotônica, o 0,9%, ele é altamente recomendável quando eu estou mais exposto à sujeira, principalmente agora na seca. Com a umidade caindo, a sujeira vai para tudo que é lado. Então, às vezes, não dissipa do que, por exemplo, no verão, quando tem mais umidade. Então, essa sujeira fica acumulada e já é um estímulo para os sintomas nasais. A hidratação, ele vai ajudar a penetrar melhor os medicamentos que são colocados no nariz. Às vezes, a gente usa corticoides nasais para ter uma melhor penetração, mas se eu não tiro a secreção, se eu não deixo hidratado, não funciona. A questão é se eu tenho que jogar 10, 15 ml, um grande volume, ou se às vezes fazer em menos, mas com mais frequência, se é tão eficaz quanto. Em estudos infantis e meta-análise, a gente já tem que é praticamente igual. E o porquê? A criança às vezes pode brigar muito. Então, se eu fizer muita força, se a criança brigar muito, eu fizer aquela seringada bem forte, saindo do outro lado, ele pode também jogar catarro dentro do ouvido e facilitar infecções. Pode acontecer até engasgos, é um volume de 15, 20 ml, pode até provocar uma aspiração grave em crianças pequenas. Então, quando a criança deixa, tudo bem. Mas às vezes não deu tempo, às vezes ele não deixa. Fazer várias vezes, mas de uma forma mais suave, aqueles jatinhos, ou seringa em volume menor de 2 a 3 ml, é o que já está preconizado para a Sociedade de Otorrino, às vezes já é o suficiente. Às vezes, se está muito preso, o adulto pode fazer, mas é muito comum quem faz falar que dá aquela pressão no ouvido. Você já fez? Já fiz. É uma humilhação, né, gente? A gente inclina ali na pia e tchaca aqui pra cá e cai pra cá, é uma coisa horrorosa. Só que o meu não saía as coisas direito, eu não vi nada, eu só vi saindo água. Sabe aqueles vídeos que a gente vê que faz assim legal, e cai todo o ranho? E às vezes sai o catarro, mas às vezes ele não fecha a torneira. Então, às vezes precisa ver, porque aí no dia seguinte sai o mesmo tanto. Então, e não precisa necessariamente ser o ano inteiro, mas é claro, numa época mais seca, às vezes vale a pena mais hidratação. Mas às vezes eu preciso combinar com alguma coisa. Doutor, para encerrar rapidinho, o Renato Júnior fez uma pergunta. Por que a sinusite, ela piora no frio? E a gente começou fazendo essa pergunta para quem está em casa. Você sofre com frio? É normal isso acontecer mesmo ou não? Sim, não somente a baixa umidade, mas a variação de temperatura, o corpo tenta compensar. E é para não ficar tão seco, ele produz mais um muco, o catarro, até em situações normais. Só que é claro que no frio o ambiente também já está mais fechado e tem todo um conjunto. O armário já está com aquelas roupas que ficaram guardadas e aí temos essa questão. Os casacos, E aí a combinação às vezes é muito pior no inverno mesmo. Mas o choque térmico também já é um fator, principalmente em idosos, para o nariz já começar a correr e a suar mais. Então, às vezes pode ser mais esse fator, a combinação. O Lucas tinha falado para encerrar, mas vou encerrar também com mais uma. Claro. Exames para a gente saber. Tem que fazer tomografia?
ultrassom da face? Quais exames são feitos e com qual frequência a gente deve fazer para entender esse diagnóstico? Bom, depende de qual situação que o paciente apresenta. Em alguns casos pode ser necessários testes alérgicos, tanto os de pele, chamado prick, como os de sangue, chamado RAST, tá? Que faz, é claro que depende da idade também, não é qualquer criança muito pequena, às vezes pode não dar certo. Existe a naso, que é aquela microcâmera que olha lá dentro para a gente ver a estrutura interna de passagem de ar, mas às vezes ele não olha dentro dos seios da face. E aí a gente parte para a tomografia sem contraste, que geralmente é o mais recomendado quando nós pensamos em casos crônicos. Mas isso depende de paciente a paciente. E é claro, o otorrino olhando dentro do nariz já é o primeiro parâmetro e também entendendo tudo que você já usou nesses períodos de crise. Tá certo. A gente vai trazer então para vocês aqui uma fotinho que a gente recebeu do Claudeci. Ele comentando que adora calor e ir para a praia. No frio é bem sofrido. Tenho rinite, acordo espirrando muito logo de manhã. Também eu faço natação 2 vezes na semana na água quentinha. Que bom, isso ajuda bastante. Doutor, acho que o recado que a gente quer deixar é o seguinte: seja rinite, seja sinusite, o importante é não ter a automedicação, não é? Sim, principalmente se não estiver funcionando. Lembrando que alguns remédios que muita gente usa pode ser inadequado para alguns pacientes. Tem remédios que podem mexer no ritmo cardíaco, podem mexer em pressão, os corticoides podem também mexer no diabetes. Então, temos que ver caso a caso. Tem pacientes que podem usar remédios que não são tão interessantes, pegando do vizinho, do amigo, e aí causar um problema maior. Perfeito. A gente sempre fala aqui no programa a importância de não se automedicar, tá bom? Procure sempre um especialista. Doutor, obrigada pela sua participação, tá bom? Espero que também tenha servido de alerta para vocês aí agora, ainda mais nessa época do ano. Valeu mesmo, doutor. Obrigado. Obrigado. Viu? Vamos de sorteio. Você que mandou pra gente participação com a hashtag Falando Nisso. Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum na tela, então. Quem leva hoje, vamos ver quem que é. Joyce Bernardi. Parabéns, obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Obrigada a todos que participaram, que nos fizeram companhia hoje. Amanhã estamos de volta, 1 da tarde. Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.